para o encontro. Escrever poesia para a televisão era muito complexo, porque na maioria das vezes não era uma poesia escrita por inspiração, era uma poesia escrita por imposição, é um tema. Amanhã, no programa de amanhã, a gente vai estar falando sobre isso, isso e isso, e aí É um recorte, né? eu escrevia um poema sobre uma daquelas pautas e declamava ao vivo. E é uma poesia sem absolutamente nenhum tempo de maturação. Quem escreve, vocês que criam, sabem que tem coisa que você cria, bota na gaveta e Deixa um ano dormir, depois né? você... todos os poemas desse livro, eles foram escritos numa quinta-feira à noite, quando eu tenha recebido o tema quinta à tarde e apresentado ao vivo na Rede Globo sexta de manhã. Então não tinha tempo de maturação. E nesse dia, a produção me ligou e falou: olha, a gente vai trazer no programa de amanhã uma menina chamada Laura Beatriz. Ela foi vítima de um deslizamento no Morro do Bumba há 8 anos. Ela tinha 7, uma coisa assim. E ela perdeu 7 familiares. Na casa dela só sobreviveu ela. E 8 anos depois essa menina vai estar aqui no programa contando essa história, porque a Fátima havia entrevistado ela para o Jornal Nacional. E foi uma entrevista marcante e tal. O que é que dá para escrever sobre isso? E eu falei, essa menina, ela talvez seja o maior símbolo de recomeço que eu já tenha tido conhecimento, velho. É uma criança de 8 anos de idade que num deslizamento morre a família inteira dela. E ela estava ali, vivendo, seguindo, recomeçando. E aí eu falei para eles, olha, eu vou escrever sobre recomeço. Eu abri meu computador e eu não tinha a menor ideia do que eu ia escrever. A menor ideia. Só que eu queria escrever sobre recomeço, mas um recomeço que pudesse simbolizar os inúmeros recomeços que nós vivemos. Porque toda hora nós estamos recomeçando, né? E eu lembro muito que tem um fato curioso desse poema. Ele é um poema longo. E eu escrevi a última estrofe primeiro. Porque me veio na cabeça o seguinte: nem sempre engatar a ré significa voltar. E eu fiquei com isso. Nem sempre engatar a ré significa voltar. Recomece, se refaça, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom, reaprenda quando errar, rebole quando dançar. E se um dia lá na frente a vida der uma ré, recupere a sua fé e recomece novamente. Foi a primeira coisa que eu escrevi do poema. Depois foi que eu voltei lá para o início. Posso ler, poeta? Oxe, é a honra. Olha só. Quando a vida bater forte e sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e o seu corpo fraquejar, quando não houver caminho, nenhum lugar para chegar, é hora do recomeço. Recomece a caminhar. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio, quando o abraço faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. Quando você cair e ninguém lhe aparar, quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço. Recomece a levantar. Quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo que for real for difícil suportar, é hora do recomeço. Recomece a sonhar. Enfim, é preciso de um final para poder recomeçar. Como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor, reanime quem está triste e reaprenda na dor. Recomece, se refaça, relembre o que foi bom,
reconstrua cada sonho, redescubra algum dom. Reaprenda quando errar, rebole quando dançar. E se um dia lá na frente a vida der uma ré, recupere sua fé e recomece novamente. Braulio Bessa. É bonito indo e voltando 2 vezes. É bonito. Eu falo isso, né? Esse poema me apresentou para muita gente, porque foi um grande... Eu lembro muito de ter sido um grande viral, assim, na época. As pessoas compartilham. O meu conteúdo na TV sempre circulou muito fora dela. O corte lá da poesia, acabava o programa, 1 hora depois, tinha 4 milhões de visualizações no G-Show. Caramba. 1 hora depois. Então, e esse poema, ele acabou se tornando muito marcante para mim, porque foi quando eu tive uma compreensão do impacto da minha poesia na vida das pessoas. De como a poesia tem a capacidade de se adaptar a cada história, a tantos recomeços. E eu comecei a receber muitos depoimentos, né? E nesse dia, eu estava fazendo uma palestra. Nesse dia, não. Depois desse... Eu já tinha escrito Recomeço. Eu estava fazendo uma palestra e, na hora das fotos, no final, uma mulher chegou para mim e falou: olha, a sua poesia salvou minha vida. Eu já tinha lido isso. Algumas pessoas mandando depoimentos, mensagens, e-mails e tal. E sempre me tocou muito. Mas eu nunca tinha escutado alguém falar. E eu fiquei completamente amedrontado com o peso daquilo. Com a responsabilidade. Você salvou a minha vida. E aí eu olhei para essa mulher e disse: como? E ela detalhou com riqueza de detalhes. Ela disse: eu tenho depressão há 6 anos e todo dia eu tentava ter coragem para tirar a minha vida, e teve um dia que eu tive coragem. Eu entrei no meu quarto, eu tranquei a porta, eu preparei tudo, escrevi uma carta, deixei uma carta. Isso ela já falando, eu estava aos prantos, cara. Eu escrevi uma carta, deixei uma carta para minha mãe, uma carta para meu filho. Eu coloquei uma corda no tronco de uma carnaúba do telhado do quarto, subi num tamborete e botei a corda no meu pescoço. E ela falou assim: eu deixei a televisão do quarto ligada porque eu queria que fizesse barulho no quarto, se de repente ninguém me ouvia em casa e tentar arrombar a porta e tal. E você apareceu declamando um poema. E veja só que louco. Não tinha sido a primeira vez. Foi outro programa. E eu senti, me deram um tema, era uma história que falava de superação e tal. E eu falei: olha, eu posso declamar o Recomeço de novo? E a produção permitiu. Ela falou. E ali nada mais poderia evitar, eu estava decidida. Só que você apareceu, era uma sexta-feira de manhã, você apareceu na televisão e você começou a declamar um poema que falava sobre recomeço. Eu parei e ela disse: eu assisti esse poema literalmente com uma corda no meu pescoço. E quando você terminou, eu tirei a corda. Eu cortei essa corda e eu procurei ajuda. Eu estou fazendo terapia, eu estou me cuidando, eu estou vivendo. Então, a sua poesia foi uma espécie de oração. Porque orações causam milagres, ela disse. É uma responsabilidade muito grande ouvir isso de alguém. Mas, ao mesmo tempo, me traz uma compreensão do que a poesia fez na minha vida. Por que a arte me trouxe até aqui? Porque existe um propósito, velho. Existe um propósito. Eu acho que está tudo muito interligado.
E nesse dia eu cheguei em casa e fui no meu Facebook e escrevi: se algum poema meu já lhe fez bem, me conte a sua história. E eu recebi, isso foi 8 horas da noite, e no outro dia, 8 horas da manhã, tinha 48 mil depoimentos numa publicação de Facebook. Das histórias mais variadas possíveis. De gente que dizia: poeta, eu vi um poema seu sobre perdão e decidi perdoar meu irmão que eu não falava há 17 anos por um problema familiar e tal, não sei o quê. Poeta, vi um poema seu sobre animais abandonados e voltando do trabalho, botei 2 cachorros da rua dentro do carro e levei para casa. Então, meu irmão, se isso não for transformação, se não for isso que vai dar sentido à minha escrita, eu já tinha parado, velho. Eu só escrevo porque eu acredito que existe uma força muito grande na palavra, na arte, e numa arte honesta, numa arte que fala, como eu disse, de gente para gente. E esse livro é isso. Esse livro é um apanhado, por isso se chama Poesia que Transforma, é um apanhado de poemas que eu fiz na televisão e que impactaram vidas, deu origem, inclusive, ao documentário, à série, no Globoplay, que se chama Poesia que Transforma também, onde eu viajei o Brasil inteiro ao encontro de histórias que foram transformadas através da poesia. Selecionamos 15 histórias e é extraordinário. PH assistiu esses dias o documentário. É extraordinário o que acontece. Eu gosto de falar, sabe, Vilela? Eu estava conversando com um amigo meu. Bicho, eu acho que o cearense, você vê que assim, tem história do Brasil todo, assim. Mas, cara, quando chega assim no cearense, no nordestino, não sei se é porque é viés de confirmação, né? A minha origem está batendo com a origem de lá, não sei o que é. Mas parece que o cearense já fala rimando, sabe, cara? Já fala cantando, já não sei o que é. Não sei se é essa vida do sertão, porque a poesia, você gosta do Ray Bradbury, né? A gente conversou sobre isso. O Ray Bradbury, de Fahrenheit 451 e tudo mais, ele tem um livro que é sobre escrita que ele fala, né? Um livro muito bom. E tem um momento que ele fala sobre poesia nesse livro, que assim, o bom escritor tem que ler e tudo mais. E ler poesia. Porque poesia é fazer caber onde não tem tanto espaço, né? E Pinto do Monteiro, ele faz uma definição bem parecida. Pinto do Monteiro, um poeta popular do Nordeste, ele diz: poeta é aquele que tira de onde não tem e bota onde não cabe. Meu amigo, se isso aí não é a vida de uma família do sertão, o que é então? É aquele que tira de onde não tem e bota onde não cabe. A poesia, e essa poesia nossa, essa poesia popular, ligeira, do repentista cantador de viola, que são gênios injustiçados. Porque o que um poeta cantador de viola faz na feira, meu irmão, só improviso, velho. Você pode trazer a NASA para estudar. Aquilo ali é extraordinário. Você pegar um poeta que está fazendo verso de improviso, que eu não faço de improviso. E ainda encaixando numa métrica ali. Métrica. A minha poesia ela tem métrica, tem rima. É uma poesia complexa de ser construída, a poesia popular do Nordeste. Se você for pegar... Quando você está declamando, soa muito natural. Soa muito natural. Sou o gibão do vaqueiro, sou cuscuz, sou rapadura, sou vida difícil e dura, sou Nordeste brasileiro, sou cantador violeiro, sou alegria ao chover, sou doutor sem saber ler, sou rico sem ser granfino, quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. Soa natural, mas se você for pegar e parar aqui, isso é uma décima, que é uma estrofe construída aqui por 10 versos, de quantidade de sílabas fonéticas iguais, o meio está onde a rimando. primeira rima com a quarta e com a quinta, a segunda com a terceira entre si. Existe uma complexidade aqui na construção poética, e que o poeta cantador de viola faz isso de improviso, na feira.